Passei 20 anos limpando os corredores da Escola Estadual Dom Pedro, em Petrópolis. 20 anos, acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus, carregando meu balde, pano de chão, como quem carrega a própria dignidade. Meu nome é Neuza Cavalcante, tenho 53 anos. E no dia em que recebi a carta de dispensa, corte de verbas, disseram: encontrei no fundo da minha bolsa velha um bilhete de loteria amarrotado, esquecido entre recibos de farmácia e santinhos de Nossa Senhora Aparecida. 5 milhões de reais, li o número 3 vezes, com as mãos tremendo sobre a mesa da cozinha vazia. A notícia deveria ter sido motivo de festa, de abraços, de lágrimas de alívio. Mas quando liguei para minhas 3 filhas, Clarice, Eduarda e Vitória Menos, para contar que havia perdido o emprego, o que ouvi do outro lado da linha foi silêncio constrangido, pressa mal disfarçada, desculpas prontas. Mãe, tô numa reunião importante, a gente conversa depois. As crianças estão chorando aqui, não posso falar agora. Cada um tem seus problemas, né, mãe? Nenhuma perguntou se eu estava bem. Nenhuma ofereceu ajuda. Nenhuma disse: vem ficar comigo uns dias. Aquela noite, sentada sozinha, no apartamento alugado onde criei, às 3, com a conta de luz atrasada e o fogão velho que mal acendia, tomei uma decisão. Não contaria sobre o prêmio. Não ainda. Retirei o dinheiro em silêncio, mudei de apartamento. Criei um perfil falso nas redes sociais, menos Neuza Silva, com Z, genérica como milhares de outras, e comecei a observar, à distância, como minhas filhas reagiriam à minha ausência. Queria saber se a indiferença que senti naquele telefonema era real ou apenas um momento ruim. Queria entender se valiam as noites que passei em claro quando eram pequenas. Se valiam sapatos velhos que usei para comprar cadernos novos para elas. Se valiam tudo o que entreguei sem nunca pedir nada de volta. Passaram-se semanas. Clarice postava fotos da casa impecável, do marido empresário, das viagens de fim de semana. Eduarda mostrava os filhos gêmeos em festinhas caras, com decoração temática e bolo personalizado. Vitória exibia a rotina de professora universitária, os livros novos, os eventos acadêmicos. Todas tinham construído vidas que pareciam completas, e em nenhuma delas havia espaço para a mãe faxineira desempregada. As mensagens que enviaram nos primeiros dias eram curtas, formais. Mãe, tá tudo bem. Depois, silêncio. Nenhuma insistiu, nenhuma apareceu. Foi então que Clarice tocou-me a campainha. 2 meses depois daquele telefonema frio, ela estava na minha porta, menos magra demais, olhos inchados, sem aliança no dedo, grávida de 5 meses. Quando abri, ela desmoronou nos meus braços, como quando tinha 7 anos e caiu de bicicleta. Mãe, o Rodrigo me deixou. Descobri que ele tinha outra família, outra mulher, 2 filhos. Tudo mentira. Perdi a casa, perdi tudo. Não tenho mais ninguém. Ali, segurando minha filha que tremia de soluçar com a barriga onde crescia meu neto, com o ressentimento ainda queimando no peito e 3,5 milhões escondidos no banco. Precisei fazer a escolha mais difícil da minha vida. Deixar que a mágoa vencesse ou estender a mão para quem me soltou quando eu mais precisei. Ela ficou, dormiu no meu sofá-cama, comeu a comida que preparei, começou a me ver de verdade pela primeira vez em anos. E quando suas irmãs descobriram e reapareceram menos com culpa, com justificativas, com o peso de terem falhado comigo menos, aos poucos reconstruímos algo que estava quebrado. Mas chegou o dia em que não dava mais para esconder. Numa tarde de chuva, com as 3 sentadas ao meu redor, com café passado e pão de queijo na mesa, contei sobre o bilhete de loteria. Não houve festa, houve choro, houve pedidos de perdão. Houve a compreensão tardia de que dinheiro nunca foi o que faltou naquela família, menos foi presença. Foi escuta, foi enxergar o outro antes que fosse tarde demais. O prêmio nos deu conforto, mas foi a dor que nos deu de volta umas às outras. Porque no fim, o bilhete esquecido
Não mudou minha vida pelo dinheiro. Mudou porque me mostrou quem realmente importa. E me deu coragem para exigir o amor que sempre mereci. Acordo às 5 da manhã há 20 anos. Não preciso de despertador. Menos meu corpo já sabe a hora exata em que o céu de Petrópolis começa a clarear. Quando o frio da serra ainda morde a pele e as ruas estão vazias, silenciosas, como uma igreja antes da missa. Levanto devagar, com cuidado para não acordar as dores nas costas que viraram companhia fiel, e vou até a cozinha do meu apartamento alugado, na Rua do Imperador. É um lugar pequeno, 2 quartos que viraram um quando as meninas casaram, com infiltração no teto do banheiro e torneira, que pinga a noite inteira. Mas é meu, ou era, pelo menos, até o dia de hoje. Coloco a chaleira no fogo e espero a água ferver para o café. Não aqueles cafés gourmet que vejo nas prateleiras do supermercado, com nomes estrangeiros e embalagens bonitas. É o café em pacote mesmo, o caboclo que compro no atacado, que rende e mata à vontade. Enquanto o vapor sobe, olho pela janela da cozinha. Daqui, consigo ver o início da Rua Toriza, com suas casinhas coloridas grudadas uma na outra. Os muros baixos, onde os gatos vadios dormem, e lá no fundo, bem no fundo, o verde da serra, que parece uma proteção, como se Petrópolis estivesse guardada dentro de um abraço de montanhas. Tomo café quente, sem açúcar. Menos aprendi a gostar assim depois que a médica do posto disse que minha glicose estava subindo, e como 2 torradas com margarina. Simples, sempre foi assim. Simples e suficiente. Depois vou para o banheiro, tomo banho rápido, porque a água do chuveiro elétrico demora a esquentar e a conta de luz já está pesada. Visto a calça jeans atolê escura e a blusa de manga comprida cinza, a mesma que uso desde que comecei na escola. Prendo o cabelo num coque baixo, firme, que aguenta o dia inteiro sem soltar. Olho no espelho embaçado e vejo Neuza Cavalcante, 53 anos, cabelos com fios brancos que teimo em não pintar, olhos castanhos cansados, rugas ao redor da boca que parecem ter se aprofundado de uma hora para outra. Não sou bonita? Nunca fui. Mas tenho dignidade. Isso ninguém tira. Saio de casa às 6h15. O ar gelado da manhã corta o rosto e puxo o casaco velho por cima da blusa. É um casaco verde musgo que ganhei de uma professora da escola anos atrás, quando ela ia jogar fora porque estava fora de moda. Para mim estava perfeito. Caminho até o ponto de ônibus na Avenida Coelher, passando pela padaria do seu Zé que já está aberta, com um cheiro de pão francês saindo pela porta. Às vezes compro um pãozinho para comer no intervalo do almoço, mas hoje não. Hoje estou com um aperto no peito, uma sensação estranha que não consigo nomear. O primeiro ônibus passa lotado, como sempre. Subo pela porta de trás, me espremendo entre uma moça com fone de ouvido e um senhor com cheiro de cigarro. Fico em pé, segurando a barra de ferro fria, balançando conforme o ônibus sobe e desce as ladeiras de pedra irregular. Petrópolis é bonita, cheia de história e casarões imperiais, mas quem mora aqui e depende de transporte público sabe que a beleza tem um preço. Roelos doloridos de subir moro, pulmões cansados de respirar fumaça de ônibus velho, costas que reclamam de cada solavanco. Desço no centro, perto da catedral, e pego o segundo ônibus que me leva até o bairro, onde fica a escola estadual, Dom Pedro. É uma escola grande, antiga, com aquele cheiro de giz e merenda escolar que gruda nas paredes. Chego às 7h20, entro pela porta lateral, a mesma que uso há 20 anos, e cumprimento Dona Marlene, a outra faxineira, que está varrendo o pátio. Ela acena com a cabeça, séria como sempre. Bom dia, Neuza. Bom dia, Marlene. Não falamos muito. Nunca falamos. Fazemos nosso trabalho em silêncio, cada uma na sua área, cada uma com seu peso. Vou até o depósito de material de limpeza, pego meu balde, o pano de chão, o rodo, a vassoura, os produtos, detergente, água sanitária, desinfetante. Tudo tem cheiro forte, cheiro que entra nas roupas e não sai mesmo depois de lavar 3 vezes. Cheiro que os alunos fingem não sentir, que os professores ignoram, mas que está ali,
marcando minha presença invisível. Começo pelo corredor do segundo andar. Sempre começo por lá. Varro primeiro, juntando os papéis amassados, as embalagens de salgadinho, as folhas que entram pelas janelas abertas. Depois passo o pano úmido, ajoelhada no chão frio, esfregando cada pedaço de cerâmica cinza como se estivesse limpando minha própria casa. Tem algo de meditativo nisso, de repetitivo que acalma a cabeça. Enquanto passo o pano, penso nas meninas, Clarice, Eduarda, Vitória, meus 3 amores, meus 3 orgulhos, minhas 3 razões de ter acordado às 5 da manhã durante 20 anos. Clarice, a mais velha, sempre foi a responsável, estudiosa, certinha, casou cedo com o Rodrigo, um rapaz da família boa de Petrópolis, dono de uma concessionária de carros. Eles moram num condomínio fechado no Bingon, com portaria, piscina, churrasqueira. Eu fui lá uma vez, quando me convidaram para o chá de panela dela. Fiquei deslocada o tempo todo, segurando a xícara de porcelana com medo de quebrar, ouvindo as amigas dela falarem de viagens para o exterior e marcas de roupa que eu nunca ia conhecer. Clarice foi gentil, me apresentou como minha mãe, mas percebi o jeito como ela mudou de assunto rápido quando alguém perguntou o que eu fazia. Trabalha com limpeza, disse, com um sorriso que não chegou nos olhos. Eduarda, a do meio, é mais expansiva. Casou com o Daniel, professor de educação física, e tiveram gêmeos, Arthur e Alice. Meus netinhos que vejo em fotos no celular, mais do que pessoalmente. Eles moram em Itaipava, num condomínio menor, mas confortável. Eduarda sempre foi de festas, de reunir gente, de postar tudo nas redes sociais, aniversários temáticos, almoços de domingo, passeios no parque. Eu apareço em algumas fotos, sempre no canto, sempre sorrindo, sem mostrar os dentes, sempre com a sensação de estar ocupando um espaço que não é meu. Vitória, a caçula, é professora de literatura na universidade. Inteligente, culta, vive rodeada de livros e teorias que não entendo. Ela nunca casou, diz que prefere a independência. Mora sozinha num apartamento em Cascatinha, cheio de plantas e quadros modernos. Das 3, é a que menos me procura. Acho que tem vergonha. Vergonha de que as colegas descubram que a mãe dela passou a vida limpando o chão de escola enquanto ela dá aula sobre Machado de Assis e Clarice Lispector. Levanto do chão, segurando na parede para as costas não tremerem, e vou até a sala dos professores. É um lugar que sempre me deixa desconfortável. Tem sofás velhos, uma mesa comprida cheia de provas corrigidas, uma geladeira pequena e um filtro de água que vivo limpando. Passo o pano na mesa, esvazio a lixeira, arrumo as cadeiras. A professora Helena entra enquanto estou terminando. Bom dia, Neuza. Ela é uma das poucas que fala comigo. Professora de História, uns 40 anos, cabelo curto e óculos de grau. Bom dia, professora Helena. Você viu o aviso? Ela hesita, olhando para mim com uma expressão estranha. Que aviso? A diretora quer falar com você. Disse que é importante. Um frio desce pela espinha. Em 20 anos, fui chamada na sala da diretora talvez 3 vezes. 2 para elogio, uma para avisar que não teria aumento naquele ano. Limpo as mãos no avental e subo até o 3º andar, onde fica a sala da diretora Sônia. Bato na porta. Entre. A sala é pequena, cheia de papéis empilhados e troféus empoeirados de Olimpíadas escolares. Diretora Sônia está sentada atrás da mesa, com uma expressão cansada. Ela é uma mulher baixa, de cabelo pintado de loiro, que sempre foi justa comigo, mas distante, profissional. Ela aponta para a cadeira na frente da mesa. Senta, Neuza. Sento. O coração dispara. Neuza, eu não sei como começar. Ela suspira, tira os óculos, esfrega os olhos. Vieram cortes do Estado. Cortes grandes. Vão fechar turmas, dispensar professores temporários e funcionários terceirizados. Terceirizados. A senhora está me mandando embora? Minha voz sai baixa, mas firme. Não é pessoal, Neuza,
Você é uma ótima profissional, mas a ordem veio de cima. Não tem o que fazer. Ela empurra um envelope branco na minha direção. Aqui está a carta oficial e a rescisão. Você tem direito a FGTS, férias proporcionais, tudo certinho. Pego o envelope, minhas mãos não tremem. Não ainda. Quando é o último dia? Hoje. Depois de 20 anos, é hoje. Saio da sala sem dizer nada. Desço as escadas devagar, segurando o envelope contra o peito. Volto para o depósito de limpeza, guardo os materiais, penduro o avental no gancho. Dona Marlene está lá, me olhando. Você também? Ela balança a cabeça, eu também. Não choramos, não abraçamos, apenas saímos, cada uma com seu envelope, cada uma com seus 20 anos de chão limpo, de paredes esfregadas, de banheiros desinfetados, invisíveis até o fim. Pego os 2 ônibus de volta para casa, segurando a bolsa velha no colo. Chego no apartamento às 11 da manhã, uma hora que nunca chego. Fecho a porta, coloco a bolsa na mesa da cozinha e fico ali, parada, olhando para o envelope que não tenho coragem de abrir. Então puxo a bolsa, procurando o celular, para ligar para as meninas, para contar, para ouvir alguma palavra de conforto, e é quando minha mão encontra, no fundo, entre moedas soltas e recibos velhos, um pedaço de papel amassado, um bilhete de loteria. Não lembro quando comprei. Talvez semana passada, naquela lotérica perto do ponto de ônibus, quando estava com os trocados sobrando. Compro de vez em quando, sem esperança real, só por comprar. Pego o celular, entro no site da Caixa, digito os números. Olho uma vez, olho de novo, olho uma terceira vez. 5 milhões de reais. O papel escorrega da minha mão e cai no chão. Sento na cadeira ou desabo nela, não sei. O coração bate tão forte que dói. 5 milhões de reais. Pego o bilhete de novo, confirmo os números, leio a data do sorteio, foi semana passada, na quarta-feira. Esqueci completamente. Ia vencer em alguns dias. 5 milhões de reais. Meus olhos enchem de lágrimas. Não são lágrimas de alegria. Ainda não. São lágrimas de choque, de descrença, de medo. Medo do que isso significa, do que muda, do que pode dar errado. Fico ali, segurando o bilhete, olhando para o envelope branco da despensa e uma pergunta martela na cabeça. E agora? Preciso contar para alguém. Preciso dividir isso. Pego o celular, as mãos tremendo, e ligo para Clarice. Toca 4 vezes antes dela atender. Oi, mãe. A voz dela está apressada, impaciente. Ouço vozes ao fundo. Risos. Filha, eu preciso contar uma coisa. Mãe, tchu, no meio de um almoço aqui com o Rodrigo e uns clientes dele. Pode ser rápido? Silêncio, engulo seco. Me mandaram embora da escola hoje. Mais silêncio. Então, mãe, que chato. Mas olha, a gente conversa melhor depois, tá? Tchu numa reunião importante aqui. Beijo, e ela desliga, fico olhando para o celular. Ligo para Eduarda. Toca, 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 mãe. Ela atende gritando, com choro de criança ao fundo. Os meninos estão impossíveis hoje. Não consigo falar agora. Filha, me despediram do trabalho. Ai, mãe. Sério? Olha, depois eu te ligo, tá? Beijo, desliga. Ligo para Vitória. Ela atende no segundo toque, mas com aquela voz de quem tá fazendo outra coisa. Mãe, Vitória, eu fui dispensada da escola hoje. Pausa curta. Mãe. Essas coisas acontecem. Cada um tem seus problemas, né? A vida é assim. Você vai dar um jeito. Sempre deu. Tom seco. Quase irritado. Tenho que ir. Te corrigindo provas aqui. Desliga. Coloco o celular na mesa. Olho para ele. Olho para o bilhete de loteria. Olho para o envelope da despensa. E algo dentro de mim se parte. Não é a raiva que toma conta. É uma tristeza profunda, fria, que desce devagar e vai ocupando cada espaço vazio do peito. Elas não perguntaram se eu estava bem. Não ofereceram ajuda. Não disseram, vem aqui, mãe, fica uns dias comigo. Nada. Cada uma com seus problemas. Cada uma com sua vida. E eu,
que passei 20 anos limpando o chão para pagar os estudos delas, para garantir que tivessem faculdade, roupa boa, vida melhor que a minha menos. Eu sou apenas um incômodo. Olho de novo para o bilhete, 5 milhões de reais, e tomo uma decisão. Não vou contar. Passo a primeira noite acordada, sentada na cadeira da cozinha, olhando para o bilhete. Não consigo largar ele. Fico virando o papel entre os dedos, lendo os números de novo, de novo, de novo, como se fossem mudar. Mas não mudam. Continuam lá. 6 dezenas que valem 5 milhões de reais. 5 milhões. Tento imaginar o que é isso. Quanto dá em notas de 100? Quantas vezes meu salário? Quantos anos de trabalho? Não consigo calcular. É grande demais para caber na minha cabeça. Quando o sol nasce, estou com a mesma roupa de ontem, com os olhos ardendo e uma decisão tomada. Vou pegar o dinheiro, mas vou fazer isso do meu jeito, em silêncio, sem alarde, sem que ninguém saiba, principalmente minhas filhas. Às 8 da manhã, saio de casa pela primeira vez sem ter para onde ir, sem uniforme de trabalho, sem horário a cumprir. É uma sensação estranha, quase culpada, como se eu estivesse fazendo algo errado ao andar pelas ruas de Petrópolis num dia de semana, com sol claro e gente indo trabalhar. Vou até a lotérica da Rua do Imperador, aquela mesma onde comprei o bilhete sem nem lembrar. A moça do caixa, uma menina nova de cabelo preso, olha para mim com educação profissional. Bom dia. Pois não? Mostro o bilhete. Ela pega, passa no leitor. Os olhos dela se arregalam. A senhora acertou? Parece que sim. Ela chama o gerente, um homem gordo, de camisa social suada, que confere o bilhete 3 vezes, digita números no computador, faz ligações, depois me olha com uma expressão que mistura o respeito e inveja. Dona, é um prêmio alto. A senhora precisa ir na Caixa Econômica Federal de Petrópolis para fazer o resgate. E recomendo muito, muito mesmo que a senhora procure um advogado antes para organizar as coisas direito. Imposto, investimento, essas coisas. Agradeço e saio. Volto para casa, pego a certidão de nascimento, o RG e o CPF, tudo que tenho de documento. E vou até a caixa, espero 2 horas numa fila que não anda. Sentada naquelas cadeiras de plástico azul, ouvindo o barulho das senhas eletrônicas e o choro de uma criança que não para. Quando finalmente me chamam, sou levada para uma sala separada, onde um gerente de terno cinza e óculos sem aro me recebe com um aperto de mão formal. A senhora teve muita sorte, dona Neuza. Ele sorri, mas é um sorriso de trabalho. Vamos precisar de alguns documentos, fazer uns procedimentos. O valor vai cair na conta em até 2 dias úteis. Depois de descontado o imposto de renda, quanto vai sobrar? Aproximadamente 3 milhões e 500 mil reais. 3 milhões e 500 mil. Ainda é imensurável. Ainda não cabe. Saio da caixa atordoada. Vou até uma lanchonete perto da catedral, peço um café com leite e um pão na chapa. Fico ali sentada, olhando o movimento da rua. Casais de turistas, tirando foto, vendedores ambulantes, oferecendo artesanato, crianças de uniforme voltando da escola. A vida continua para todo mundo. É uma quinta-feira comum. Só para mim, o mundo virou de cabeça para baixo. Naquela tarde, procuro na internet um advogado. Não os famosos, não os caros. Um que atenda gente comum, acho o escritório do Dr. Mário Esteves, na rua Santos Dumont. Ele me recebe no mesmo dia. Um homem de uns 60 anos, calvo, com uma sala pequena cheia de processos empilhados e cheiro de café velho. A senhora fez muito bem em me procurar antes de sair gastando. Dona Neuza, ele pega um bloco, começa a anotar. Primeiro, sigilo absoluto. Não conte para ninguém, nem família, nem amigos. Dinheiro muda. As pessoas... Segundo, vamos abrir uma conta nova, separada, e investir a maior parte. A senhora vai viver dos rendimentos, entendeu? Não do dinheiro em si. Terceiro, se quiser fazer alguma compra grande, me consulte antes.
Concordo com tudo. Ele prepara os documentos, organiza tudo. Em 3 dias, o dinheiro está na minha conta. Olho o extrato no caixa eletrônico e meu coração quase para ali, naquela telinha pequena tá escrito: saldo R$ 3.527.483,9. R$ 3.527.483,90. É real. Aconteceu de verdade. Mas quando volto para o apartamento alugado, com a conta de luz atrasada e a infiltração no teto, sinto um vazio, porque o dinheiro tá lá, mas não há ninguém para dividir a alegria, ninguém para abraçar, ninguém para dizer: mãe, que maravilha, você merece. Só o silêncio. E a lembrança daqueles 3 telefonemas frios. Na semana seguinte, começo a mudar minha vida. Devagar, com cuidado. Primeiro, procuro um apartamento novo. Não quero nada muito grande, nada que chame atenção. Acho um de 2 quartos no centro, perto da rodoviária, num prédio simples, mas limpo, com portaria e elevador. Custa 250 mil à vista. Compro. É a primeira vez na vida que assino um contrato sem medo, sem calcular parcela, sem perder o sono. Pago à vista e recebo as chaves. A mudança é rápida. Não tenho muita coisa. Uma cama, um guarda-roupa, a mesa da cozinha, a geladeira velha, algumas panelas. Levo tudo num caminhão pequeno, junto com as roupas e as fotos das meninas. Sim, levo as fotos. Mesmo magoada, mesmo sentindo o peito doer toda vez que olho para elas, não consigo deixar para trás. São minhas filhas. Sempre vão ser. No apartamento novo, compro móveis simples. Um sofá bege, uma mesa de jantar, de 4 lugares, uma televisão pequena. Nada extravagante. Nada que grite: essa mulher tem dinheiro. Continuo vestindo as mesmas roupas, continuo comprando no mesmo supermercado, continuo pegando o ônibus. A única diferença é que agora durmo sem medo de não ter dinheiro para pagar o aluguel. E fico observando, crio um perfil novo no Facebook. Neuza Silva, com Z. Foto de paisagem, sem rosto. Bloqueio Clarice Eduarda e Vitória do meu perfil antigo, mas continuo acessando os perfis públicos delas, todos os dias. Abro o celular e olho o que elas estão fazendo. É uma espécie de autoflagelação, eu sei, mas não consigo parar. Clarice posta fotos do restaurante chique, onde almoçou com o Rodrigo. Chouriços largos, taças de vinho, legenda, momentos que importam. Eduarda mostra os gêmeos brincando no parque, com roupa combinando, legenda. Minha vida tem sentido. Vitória compartilha citações de livros, fotos de cafés com croissants franceses, legenda. A solidão é o preço da liberdade. Nenhuma delas me procurou. Passaram-se 3 semanas desde aquele dia, e nenhuma ligou de novo. Nenhuma mandou mensagem perguntando como eu estava, se estava precisando de alguma coisa, se conseguia outro emprego. Sumiram. E no fundo, acho que nem perceberam minha ausência. Eu sempre fui aquela presença constante, confiável, que estava lá quando precisavam menos para buscar os netos na escola, quando Eduarda não podia, para levar marmita quando Vitória estava doente, para ouvir os desabafos de Clarice sobre o casamento. Mas quando eu precisei, quando estiquei a mão, não tinha ninguém do outro lado. É Dona Irene, a vizinha do apartamento ao lado, quem me faz companhia naquelas primeiras semanas. Ela é uma senhora de uns 70 anos, viúva, que vive sozinha e passa os dias regando as plantas da varanda. A gente se encontra no corredor, no elevador, na portaria, começa com bom dia, vira como vai, e depois, numa tarde de sexta-feira, ela me convida para tomar café. Vem cá em casa, Neuza. Fiz bolo de fubá, daqueles bem quentinho. Sozinha eu não vou comer tudo. Vou. O apartamento dela é pequeno como o meu, mas cheio de vida. Plantas em todos os cantos, crochê nas cadeiras, fotos de família nas paredes. Ela serve o café na xícara de porcelana e corta uma fatia generosa de bolo. Você tem família aqui em Petrópolis? Ela pergunta, mastigando devagar. Tenho 3 filhas, mas elas são ocupadas, cada uma na sua vida. Ela balança a cabeça. Compreensiva, é assim. Mesmo hoje em dia, os filhos crescem,
voam, e a gente fica aqui, esperando uma visita que não vem. Ela suspira. Eu tenho 2 filhos. Um mora em São Paulo, outro no Rio. Ligam uma vez por mês, se ligam. Nas festas de fim de ano aparecem. Ficam 2 dias e vão embora. Mas fazer o quê, né? A vida é assim. A gente cria os filhos para o mundo, não pra gente. Suas palavras ecoam em mim. Cria os filhos para o mundo. Será que é isso? Será que o erro foi meu? De esperar algo em troca? De achar que o amor de mãe seria correspondido do mesmo jeito? Volto para casa com o peito pesado. Naquela noite, abro uma garrafa de vinho. Menos coisa que nunca faço. Sento no sofá novo e fico olhando para as fotos das meninas. Clarice com 7 anos, sem os dentes da frente, segurando um sorvete. Eduarda com 10, fantasiada de princesa no carnaval. Vitória com 12, séria, lendo um livro grosso na varanda. Onde foi que perdi elas? Quando foi que deixei de ser importante? Os dias viram semanas. As semanas viram meses. É outubro, depois novembro. O verão chega em Petrópolis com chuva pesada que alaga as ruas baixas e faz a cidade cheirar a terra molhada. Continuo minha rotina invisível. Acordo tarde, tomo café com calma, leio os jornais antigos que pego na portaria, vejo televisão. Saio para caminhar no final da tarde, quando o sol está fraco e o ar mais fresco. Vou até a catedral, sento num banco da praça, observo as pessoas. Turistas tirando selfies, casais de namorados de mãos dadas, famílias com crianças correndo atrás dos pombos, e me sinto sozinha, profundamente, desesperadamente sozinha. É numa dessas tardes, no início de dezembro, que recebo a ligação. Estou voltando para casa, com uma sacola de pão e leite, quando o celular toca, olho o visor. Clarice. Meu coração dispara. Fico parada no meio da calçada, olhando o nome dela piscar na tela. Atendo, mãe. A voz dela está diferente, tremida, chorosa. Clarice, o que aconteceu? Mãe, eu preciso falar com você, pessoalmente, onde você está morando. Tentei no endereço antigo, mas a porteira disse que você se mudou. Por favor, mãe, eu preciso de você. Precisa de mim. Agora precisa. Dou o endereço novo. Meia hora depois, toca a campainha. Abro a porta e quase não reconheço a mulher que está na minha frente. Clarice está magra, doente, olheiras profundas, cabelo sem vida, roupas largas e grávida. 5, talvez 6 meses de barriga. Mãe, ela desmorona. Literalmente, desmorona nos meus braços, soluçando como quando era criança e caía da bicicleta. Eu seguro ela, trago para dentro, fecho a porta. Levo até o sofá, sento ao lado dela, seguro as mãos frias dela nas minhas. Conta para mim, filha. Conta tudo. E ela conta entre soluços, entre pausas para respirar, conta tudo. O Rodrigo tinha outra família, outra mulher, 2 filhos, há 5 anos. Mantinha as 2 casas, as 2 vidas. Ela descobriu, por acaso, por uma mensagem no celular dele que apareceu enquanto ele estava no banho. Confrontou, ele confessou, disse que ia escolher a outra, que aquela era a família verdadeira, que Clarice tinha sido um erro. Pediu o divórcio. Tomou a casa, porque estava no nome dele. Tomou o carro, porque também estava no nome dele. Deixou ela com nada, só a roupa do corpo e a barriga. Ela tentou ficar na casa de uma amiga, mas era temporário. Depois, tentou a de outra. Mas ninguém quer uma grávida chorosa morando na sala por tempo indeterminado. Tentei ligar para Eduarda, para Vitória, mas elas estão ocupadas demais com a vida delas, sabe? Eduarda disse que a casa está pequena com os gêmeos, que não tem espaço. Vitória disse que o apartamento dela é muito pequeno e que não sabe lidar com grávida. Eu não tenho mais ninguém, mãe. Ela me olha com aqueles olhos inchados, com aquele desespero cru. Só você. Só eu. A que foi dispensada. Cada um tem seus problemas. A que ficou semanas sem receber uma ligação. Só eu. Agora, respiro fundo, sinto a raiva querendo subir. Sinto o ressentimento querendo explodir em palavras duras.
em verdade que vão doer, mas olho para ela, para minha filha, para minha menina, que está destruída, grávida, abandonada. E lembro de uma frase que minha mãe sempre dizia: mãe é mãe, o resto é resto. Você vai ficar aqui comigo. Minha voz sai firme. Vai dormir no quarto de hóspedes. Vai se alimentar direito. Vai cuidar desse bebê. E a gente vai conversar muito sobre muita coisa. Mas agora, vai tomar um banho quente, comer alguma coisa e descansar. Ela me abraça, forte, desesperado, e chora mais. Chora tudo que estava segurando. E eu ali segurando minha filha, sinto algo se quebrar dentro de mim. Não é a raiva que se quebra, é o orgulho, o plano de ficar longe, de provar um ponto, de fazer ela sentir minha falta. Tudo isso racha e cai, porque no fim ela voltou. Minha filha voltou, nem que seja por desespero, nem que seja porque não tinha mais ninguém menos, ela voltou. E isso tem que significar alguma coisa. Naquela noite, preparo sopa de legumes, faço um chá de camomila, arrumo o quarto de hóspedes com lençóis limpos e um cobertor quentinho. Clarice come devagar, em silêncio, olhando para o prato como se estivesse vendo comida pela primeira vez em dias. Depois vai para o quarto, deita e dorme. Eu fico na sala, sentada no escuro, olhando para a porta fechada do quarto. E penso, e agora? O que eu faço? Conto sobre o dinheiro, continuo escondendo, e se ela só voltou porque precisa de mim financeiramente? E se, quando souber do prêmio, tudo mudar de novo? As perguntas martelam a noite inteira. Quando o sol nasce, ainda não tenho respostas. Só tenho uma certeza. Minha filha está aqui, e pela primeira vez, em meses, não estou sozinha. Mas a sensação não é de alívio, é de medo. Medo de me machucar de novo. Medo de abrir o coração e ele ser pisoteado mais uma vez. Medo de que o amor de mãe, no fim das contas, não seja suficiente. Clarice acorda uma ideia do dia seguinte. Ouço a porta do quarto ranger, os passos lentos no corredor. Ela aparece na cozinha com o rosto amassado de sono, as mãos na barriga, os olhos ainda inchados. Preparo café, corto fatias de pão de forma, coloco manteiga na mesa. Ela senta, me olha com uma expressão que mistura vergonha e gratidão. Obrigada, mãe, come. Você precisa se alimentar. Ficamos em silêncio, enquanto ela come, um silêncio pesado, carregado de tudo que não foi dito. Quando ela termina, limpo a mesa, lavo a louça e finalmente me sento na cadeira ao lado dela. Clarice, a gente precisa conversar. Ela baixa a cabeça. Eu sei. Quando você me ligou naquele dia, dizendo que tinha perdido o emprego, minha voz treme. Mas continuo. Você desligou na minha cara. Nem perguntou se eu estava bem. Nem ofereceu ajuda, e suas irmãs fizeram o mesmo. Vocês três me deixaram sozinha quando eu mais precisei. Você entende como isso doeu? Ela levanta os olhos, e eles estão cheios de lágrimas. Mãe, eu não tenho desculpa. Eu estava tão metida na minha vida, tão preocupada em parecer perfeita, em manter as aparências, que esqueci do que importa de verdade. Esqueci de você. Ela soluça. O Rodrigo sempre dizia que a gente precisava focar na nossa família, na nossa vida, que não podia ficar se envolvendo com problemas dos outros. E eu acreditei. Achei que problema dos outros incluía você. Minha própria mãe. As palavras dela doem, mas também trazem uma verdade crua que eu precisava ouvir. E agora você está aqui porque não tem mais ninguém. Não é porque sentiu minha falta, é porque está desesperada. Ela chora mais forte. No começo, sim, eu voltei porque estava desesperada. Mas mãe, estar aqui, dormir naquele quarto, comer essa comida que você fez, me fez lembrar de quem você sempre foi, de como você sempre esteve ali. E eu nunca retribuí, nunca. Ela pega minha mão. Me perdoa, por favor. Eu não mereço, eu sei, mas me perdoa. Olho para nossas mãos entrelaçadas. A dela jovem, de unhas feitas, mas descascando. A minha velha,
cheia de calos, áspera, de tanto esfregar chão, e sinto algo se movendo dentro de mim. Não é perdão ainda, é o começo dele. Um pedacinho pequeno, frágil, que precisa ser cuidado para crescer. Você vai ficar aqui enquanto precisar, mas tem condições. Minha voz é firme. Você vai me ajudar com as coisas da casa. Não porque eu preciso, o apartamento é pequeno menos, mas porque você precisa aprender que nada vem de graça. Você vai fazer seu pré-natal direito, todas as consultas, e você vai começar a pensar no que vai fazer da sua vida depois que esse bebê nascer. Porque eu posso te abrigar, mas não posso viver sua vida por você. Entendeu? Ela balança a cabeça, limpando as lágrimas. Entendi. Os dias que se seguem são estranhos, desconfortáveis, mas também reveladores. Clarice acorda cedo, me ajuda a fazer café, lava a louça, dobra as roupas. A princípio faz tudo de forma mecânica, quase como penitência. Mas aos poucos, percebo que ela começa a prestar atenção. Observa como faço as coisas. Pergunta, aprende. Mãe, por que você sempre separa as roupas brancas das coloridas? Porque senão as brancas ficam manchadas. Aprendi isso quando vocês eram pequenas e eu lavava as roupinhas de vocês à mão. A mão, ela parece chocada. A gente tinha máquina de lavar. Tinha, mas ela quebrou quando você tinha 5 anos. Levei 3 meses para juntar dinheiro e consertar. Naqueles 3 meses, lavei tudo à mão, na bacia, com sabão em barra, no tanque que ficava na área de serviço. Ela fica em silêncio, processando. É como se estivesse descobrindo uma mãe que nunca conheceu. A mãe que existia antes de ser só a mãe faxineira. A mulher que lutou, que sofreu, que sacrificou. Uma tarde, ela encontra as fotos antigas que guardo numa caixa de sapatos. Fotos minhas quando era jovem, antes de casar, antes delas nascerem. Uma especialmente chama sua atenção. Eu, com 20 e poucos anos, cabelo comprido, sorriso largo, vestido florido, em frente a uma igreja. Mãe, você era tão bonita. Ela olha para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Que igreja é essa? Igreja de Santa Terezinha, aqui em Petrópolis. Eu ia todo domingo, era catequista, ajudava com as crianças da comunidade, tinha sonhos, queria ser professora. E porque não foi, engravidei de você. Seu pai era bonito, charmoso, cheio de promessas. Casamos, você nasceu, depois vieram suas irmãs e aí ele foi embora. Disse que não tinha nascido para ser pai de família. Nunca mais vi. Respiro fundo. Não me arrependo de ter vocês. Nunca. Mas minha vida poderia ter sido diferente. Ela coloca a foto de volta na caixa, devagar, com cuidado. A gente nunca parou para pensar nisso. Em quem você era antes de ser nossa mãe. A gente só te via como mãe. Só isso. É o que acontece. Os filhos crescem vendo os pais como funções, não como pessoas. Mãe que limpa, que cozinha, que resolve. Nunca como alguém que sente, que quer, que sofre. Naquela noite, Clarice prepara o jantar. Um arroz simples, feijão, ovo frito, nada sofisticado, mas feito com atenção. Comemos juntas, conversando sobre coisas pequenas, o tempo, a novela, as notícias, coisas de mãe e filha, coisas que nunca tivemos tempo de fazer antes. Passa uma semana, 2, dezembro avança, e Petrópolis se enche de turistas para o Natal. As ruas ganham luzes decorativas, os comércios colocam músicas natalinas, a cidade inteira cheira a panetone e peru assado. Clarice está mais forte, mais presente. A barriga cresceu e agora dá para ver os chutes do bebê. Uma tarde, ela pega minha mão e coloca na barriga dela. Sente, ele está chutando. Sinto uma cotovelada ou um pezinho, algo pequeno e forte, batendo contra a palma da minha mão. Meus olhos enchem de lágrimas. É um menino. Não sei ainda. Não quis saber, mas acho que sim. Chuta forte demais. Ela sorri. O primeiro sorriso verdadeiro que vejo desde que chegou. Estava pensando em nomes. Se for menino, queria colocar João. João Neuza, com seu nome no meio.
Meu coração aperta. Você não precisa fazer isso, Clarice. Eu quero... Ela segura minha mão. Quero que meu filho saiba quem foi a mulher que me salvou quando eu não tinha mais nada. É nessa hora que Eduarda e Vitória aparecem. Toca a campainha numa tarde de sábado. Abro a porta e elas estão ali, as duas juntas, com expressões embaraçadas. Eduarda tá com uma sacola de compras, Vitória com um buquê de flores. Elas me olham sem saber o que dizer. Soubemos que a Clarice está aqui. Eduarda fala primeiro. A gente queria ver ela e ver você também, mãe. Quero fechar a porta na cara delas. Quero gritar, quero perguntar onde estavam quando precisei. Mas não faço nada disso. Apenas abro a porta e deixo elas entrarem. Clarice está na sala. Dobra toalhas. Quando vê as irmãs, fica tensa. Elas se olham, um silêncio constrangido, tomando conta do ambiente. Então, Eduarda larga a sacola e corre para abraçar Clarice. Desculpa. Desculpa por tudo. Eu devia ter te ajudado. Devia ter aberto minha casa. Devia ter sido sua irmã de verdade. Vitória se junta ao abraço. Eu também fui horrível com você. Com a mãe, com todo mundo. Achei que ser independente significava não precisar de ninguém. Mas estava errada. As três choram abraçadas. Eu fico ali, de pé, observando minhas filhas. E percebo algo. Elas estão destroçadas também. Eduarda tem olheiras profundas. Um cansaço que vai além do corpo. Vitória está mais magra, com rugas de preocupação que não existiam antes. Nenhuma delas é perfeita. Nenhuma tem a vida resolvida. Só fingiam ter. Nos dias seguintes, elas voltam. Eduarda traz os gêmeos, que correm pelo apartamento. Enchem a casa de barulho e vida. Vitória traz livros. Diz que quer ler para Clarice, para acalmar o bebê na barriga. E aos poucos, devagar, a gente vai reconstruindo o que se quebrou. Não é fácil. Tem momentos de tensão, de palavras duras, de mágoas antigas que ressurgem, mas a gente enfrenta, juntas, uma noite, com todas ali, Clarice no sofá, Eduarda sentada no chão, brincando com os gêmeos, Vitória na cozinha preparando chá. Olho para elas e sinto que chegou a hora. Não dá mais para esconder. Não dá mais para segurar sozinha esse peso. Meninas, eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha voz treme. Elas param. Me olham. Lembram daquele dia que eu liguei dizendo que tinha sido dispensada da escola? Clarice abaixa a cabeça, envergonhada. Eduarda e Vitória trocam olhares culpados. Naquele mesmo dia, eu encontrei um bilhete de loteria esquecido na minha bolsa. Faço uma pausa. 5 milhões de reais. Silêncio absoluto, o quê? Vitória é a primeira a falar, incrédula. 5 milhões. Ganhei na loteria. E não contei pra vocês porque quando eu mais precisei, nenhuma de vocês estava lá. E eu fiquei magoada. Muito magoada. Achei que se eu contasse, vocês só voltariam por causa do dinheiro. Clarice começa a chorar, mãe. Você tinha todo esse dinheiro e não disse nada? Ficou me sustentando, me ajudando. E eu achando que estava sendo um peso? Você nunca foi um peso. Nenhuma de vocês é. Mas eu precisava saber. Precisava entender se vocês voltariam por mim ou pela grana. Olho para as três. E agora eu sei. Vocês voltaram. Antes de saber, voltaram porque sentiram falta, porque perceberam que erraram, porque ainda sou a mãe de vocês. Eduarda se levanta, vem até mim, se ajoelha na minha frente. Mãe, eu não quero seu dinheiro, nunca quis. Eu só queria que você estivesse bem, que você fosse feliz. E eu estraguei tudo por ser egoísta, por estar ocupada demais para ver que você também precisa de cuidado. Me perdoa, Ann, por favor. Vitória também se aproxima. Segura minha mão. Passei a vida inteira tentando provar que era melhor do que minha origem. Tentando esquecer que minha mãe era faxineira. E a única coisa que consegui foi perder a melhor pessoa que eu conheço. Não quero seu dinheiro. Quero você. Só você. Olho para elas. Para minhas 3 filhas. Imperfeitas, falhas, humanas. E percebo que o perdão não é um momento. É um processo. Começou quando Clarice voltou. Continua agora com Eduarda e Vitória, pedindo outra chance.
e vai seguir dia após dia, em cada conversa, em cada almoço de domingo, em cada gesto pequeno de reconstrução. Eu perdoo vocês. Minha voz sai baixa, mas firme, não porque vocês merecem, mas porque eu escolho perdoar, porque segurar mágoa só machuca a mim mesma e porque no fim das contas vocês são minhas filhas. E mãe, perdoa, sempre. O Natal chega. Pela primeira vez em anos, passamos juntas, na minha casa, no apartamento pequeno do centro de Petrópolis, com a mesa cheia de comida simples, peru assado, farofa, arroz à grega, salada de maionese. Nada sofisticado, mas feito com amor. Os gêmeos correm pelo apartamento. Clarice está enorme, quase na hora do parto, e a gente ri. Ri de verdade, sem máscaras, sem fingimentos. À noite, depois da ceia, fico na varanda, olhando as luzes da cidade. Clarice vem até mim, se encosta na grade, coloca a mão na barriga. Mãe, obrigada por tudo. Por não ter desistido da gente. Filho é assim. A gente nunca desiste. Mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível. Eu quero ser uma mãe como você. Ela olha pra mim. Presente, presente. De verdade. Você vai ser, porque agora você sabe o que não fazer. E isso já é meio caminho andado. O bebê nasce em janeiro. Um menino, João, Neuza, Cavalcante. Quando seguro ele pela primeira vez, pequeno, vermelho, chorando com força nos meus braços, sinto que tudo fechou. Tudo fez sentido. O bilhete esquecido, a demissão, a dor, o perdão. Tudo levou até esse momento. Nos meses seguintes, uso parte do dinheiro para ajudar as meninas. Não dou. Ajudo, pago a terapia de Eduarda, que confessou estar com depressão pós-parto que nunca tratou. Financio um curso de literatura que Vitória sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Ajudo Clarice a alugar um apartamento pequeno, próximo ao meu, onde ela possa recomeçar com o João. Mas faço questão de que elas trabalhem, de que busquem suas próprias realizações, de que entendam que dinheiro não resolve tudo. E para mim, compro uma coisa só, uma passagem para Aparecida do Norte sozinha. Vou até a Basílica, entro, acendo uma vela, ajoelho nos bancos de madeira e agradeço. Agradeço pela demissão que me libertou, agradeço pelo bilhete esquecido que me deu escolhas, agradeço pela dor que me ensinou e agradeço principalmente pela chance de reconstruir o que estava quebrado. Quando volto para Petrópolis, passo na antiga escola estadual, Dom Pedro. Olho os corredores onde trabalhei por 20 anos, onde fui invisível, onde limpei chão enquanto ninguém me via. E sorrio, porque agora eu me vejo e minhas filhas me veem. E isso é tudo que sempre precisei. Na porta da escola, encontro Dona Marlene. Ela está saindo, com a bolsa velha no ombro, cansada. Nos reconhecemos, Neuza? Sumiu, mulher. Conseguiu outro emprego? Poderia mentir, poderia inventar algo, mas não faço isso. Não, me aposentei. Ela ri. Aposentou? Com 53 anos, ganhou na loteria, foi... Sorrio, algo assim. E sigo meu caminho, de volta para casa, para minhas filhas, para meu neto, para a vida que a dor e o perdão me deram de presente. Porque no fim, o bilhete esquecido não mudou minha vida pelo dinheiro. Mudou porque me mostrou quem realmente importa e me deu coragem para exigir o amor que sempre mereci. Fim no dia em que fui dispensada da escola, onde limpava há 20 anos, descobri que o bilhete esquecido na minha bolsa valia 5 milhões. Liguei para minhas filhas dizendo que estava sem emprego, e o que elas fizeram em seguida mudou.